Você quer fazer um mestrado nos Estados Unidos? Quanto custa? Como se preparar? E quais são as maiores dificuldades? Como se adaptar à vida acadêmica nos Estados Unidos? E como escolher uma boa universidade? Você quer saber tudo isso e muito mais? Então venha voar com a gente, porque você está na Thunderbird. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar com vocês aqui. Eu me chamo Minas Movakides. Eu, Kiko Pavanello. Nós somos estudantes da Thunderbird School of Global Management. É um prazer muito grande estar com vocês hoje em nosso canal, em nosso primeiro episódio, porque nós temos o objetivo de ajudar você que deseja fazer um mestrado em Global Management ou um mestrado em Business nos Estados Unidos, para ter mais informações a respeito de como isso acontece, Kiko. Então, porque o processo para você fazer um mestrado nos Estados Unidos não é muito simples, certo? Exatamente, Minas. Exige que você tenha um planejamento. Eu diria que o primeiro ponto e o mais importante para se planejar é a questão financeira. E eu diria porque você não quer estar aqui preocupado com o cheque que você tem que cobrir segunda-feira. Você quer gastar 100% do seu tempo para você estudar. E para isso você tem que entender o que vai ser os limitantes, como vai ser a sua vida, o que você tem que mudar, qual o tipo de comportamento que a sua família vai ter ou você. E quando a gente fala de finanças, quando você está falando de finanças quando você é sozinho ou finanças quando você tem uma família, é diferente. Por exemplo, no teu caso, Minas. Eu tenho 4 filhos, então requer mais planejamento. Eu levei mais tempo do que eu imaginava, sempre desejei estar aqui fazendo mestrado nos Estados Unidos, mas à medida em que sua despesa aumenta, você precisa se planejar melhor, saber exatamente onde você vai pisar. E existem alguns limitantes, você tem que saber onde você vai estudar, quanto vai custar teu curso, quanto custa a vida em torno daquele local que você vai estudar. Isso é uma coisa muito importante. E é muito importante porque você pode entrar num lugar que você vai alugar um quarto e esse quarto vai custar $600. Mas um quarto numa região, talvez um pouco mais requisitada pela população que tem uma condição melhor, custa $2.500. A minha pergunta é, eu quero ficar num quarto de $600 ou quero ficar num quarto de $2.500? Então depende muito da região, né? Quando você fala região, você quer falar do estado, né? Às vezes tem estados que é quase proibitivo de tão caro que custa, né? Isso é tão importante porque nesse processo, eu lembro na minha aplicação para poder fazer o mestrado internacional, foi aceito por 3 escolas diferentes. E as 3 escolas em lugares diferentes. E eu lembro-me que um dos lugares era Califórnia. E o valor que eu ia gastar com o aluguel, ele supre todas as necessidades que eu preciso da minha família aqui no Arizona. Então, o valor do aluguel que você gastaria na Califórnia, você paga todas as despesas. Exatamente. Aqui. Então, isso faz diferença na hora de você planejar, né? Sim, e até porque, Minas, você tem que entender que você não quer se preocupar com esse ponto. Porque o curso é full-time, basicamente. Mestrado nos Estados Unidos, né, um mestrado em Business, você vai se ocupar o tempo inteiro, correto? Além de você ter as aulas, ainda você tem o tempo que você tem que interagir com o seu grupo. E além disso, você tem que pensar que no futuro você precisa ter a oportunidade de ter um estágio aqui de trabalho e ao mesmo tempo você quer procurar um emprego. Então não é só chegar aqui e falar, vou estudar 100% do meu tempo. Você vai estudar muito do seu tempo, mas vai procurar emprego, vai criar network, precisa ter um envolvimento com a cultura daquele local para que realmente a impressão que você saia daqui, que você realmente recebeu aquilo que você teve como propósito de estar aqui fazendo. Então, conselho para você, já pesquisa quanto custa o programa que você quer fazer, quanto custa em média a vida, para você ter noção de quanto vai custar o teu investimento. Ainda que você tenha acesso à bolsa de estudo, que é uma coisa que todos nós buscamos, você pode receber da instituição, alguma coisa você terá que investir também. Um outro ponto importante é que nesse processo de planejamento, determinar o momento exato de começar teu programa. E daí, qual é o momento certo? Poxa, isso não existe uma equação exatamente para você falar, qual que é o momento certo? Eu diria que a premissa para isso é quanto antes, melhor. Eu sei porque no meu caso eu demorei 8 anos, eu posterguei 8 anos para chegar aqui. Porque eventualmente tinha uma promoção, ganhava um salário melhor, não tinha guardado dinheiro suficiente. É um dilema, né? É um super dilema. Mas o importante é entender que quando a gente vai tomar essa decisão, se você tem um bom planejamento financeiro, se você consegue entender o período que você está, né, na tua vida, você consegue mitigar os riscos. E mitigando os riscos, você vai falar, valeu a pena. Agora, um outro ponto, Minas, importante, é a questão de entender algumas coisas que não vão mudar. Por exemplo, uma delas é a questão do idioma. Quando a gente começa a falar com as pessoas, eu quero fazer um mestrado nos Estados Unidos, mas ainda
o meu inglês não está satisfatório. Ou está no começo, né? O que é pior. Exato. O que pode acontecer. Ou senão você pode falar assim, mas eu trabalho com inglês a minha vida toda, né? Eu interajo com as pessoas da companhia que são de fora. Você usava inglês antes de vir para cá? Poxa, Minas, isso é uma boa pergunta. De fato, nos últimos 8 anos eu tinha interação direta com os Estados Unidos. Então eu achei, né, na minha pequena visão, que eu tinha já o inglês suficiente para poder fazer o mestrado. Então você trabalhava numa empresa americana e ficava o dia inteiro no telefone, conversando em reunião. E Minas, existe um teste que todos nós sabemos que nós precisamos fazer para fazer um mestrado. É um teste de proficiência na língua inglesa chamado TOEFL, que ele vai da escala de 0 a 120. E normalmente as universidades elas requerem alguma coisa entre 95 e 110, dependendo da escola. Que é uma escala bem alta, né? Que é uma escala significativa, né? No caso da Thunderbird, sem essa oferta de número... E quanto que você tirou quando você foi fazer o seu primeiro teste? Você já falava inglês? Eu já falava inglês, Minas. E eu falei, vou arrebentar. Tirei 81. O que não é uma nota ruim, é uma excelente nota. O TOEFL é um teste muito difícil, muito cheio de artimanhas, né? Exatamente, detalhes que você tem que estudar. 82, mas não era o suficiente. Foi aí que você se tocou, precisava estudar um pouco mais. E daí eu comecei a estudar um pouco mais, focado no Brasil, não estava nos Estados Unidos, estava no Brasil e fui fazer o segundo teste. Minas, adivinha? Caiu a nota ou aumentou? 77. Eu fiquei tão frustrado, eu falei, poxa, eu não acredito, faz 8 anos que eu estou aqui falando inglês e eu tirei 77, impossível. De fato, eu entendi que o TOEFL é mais do que o inglês. O TOEFL tem que ter um direcionamento específico. Você tem que estudar o teste. Só na 4ª vez, Minas, você conseguiu. Eu consegui tirar. Então, um conselho para você, se você deseja fazer um mestrado em business nos Estados Unidos, comece a estudar inglês agora. Porque se você até mudar de ideia no futuro, daqui, em 3 anos mudei de ideia, minha carreira foi para outro lado, o inglês você não perdeu. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém tira de você, você só colhe. Mas uma coisa muito importante, se você quiser fazer um mestrado nos Estados Unidos, o inglês ainda é impeditivo, se você só frequenta aquelas aulas 2 vezes por semana de 45 minutos, você tem um problema aqui, porque vai levar muitos anos. Então, se você quer realmente perseguir o teu sonho, coloca 2 horas de estudo por dia. Não estou falando 2 horas em escola, pode ser em casa, lendo livros. Você pode até ficar 2 dias por semana na escola, mas você tem que entender que você tem que estar vinculado com o inglês todos os dias da semana. Então não deixe o idioma ser uma barreira na sua vida. O outro ponto importante, Kiko, e que é o desafio para quem quer fazer um mestrado em business nos Estados Unidos, é escolher a instituição correta. Como é que faz isso? Poxa, existem várias instituições, né, com muita credibilidade, com muito tempo e com programas muito distinto, né? Tem por exemplo, uma universidade que tem um foco muito intenso em finanças, tem uma outra universidade que tem um foco intenso em cadeia de suprimentos, supply chain. Existem aqueles que têm um foco muito grande no mercado internacional. O que eu diria é que mais do que só entender a escola e a credibilidade da escola, entender o programa, o que o programa vai trazer de benefício. Mas existe algo a mais do que somente a escola, Minas, que é a questão do network. Você poderia falar um pouquinho para nós a respeito disso? Uma das melhores coisas, a gente vai falar um pouco mais disso no futuro, é como uma instituição ela te ajuda a criar um network que vai te ajudar na tua empregabilidade logo depois da tua graduação, e ela vai te ajudar também no futuro em fazer negócios, em criar conexões para impulsionar a tua carreira. Então essa é uma coisa muito importante. Outro ponto que eu gostaria de levantar é a reputação dessa instituição, é uma coisa muito importante, e a reputação do programa. Eventualmente você tem uma instituição já que é muito antiga, respeitada, mas que tem um programa que acabou de ser lançado. 2, 3, 4, 5 anos. Quer dizer, você vai estar nas primeiras turmas, é um curso que ainda não tem aquela credibilidade. Então você precisa observar essa credibilidade, conversar com ex-alunos, ver como é que está a carreira deles e como a instituição afetou. Então, juntando tudo isso, você pode imaginar que você tem uma boa equação aí para escolher a instituição adequada. Um ponto interessante para você poder avaliar a escola é a questão dos professores. Qual que é o nível de interação dos professores com os alunos? O tamanho da turma. Quanto tempo esse professor está nessa instituição? Que diferença faz o coaching desse professor para a turma? Então, são coisas que você só consegue descobrir, Minas, quando você realmente começa a fazer a pesquisa. Exatamente. E isso não está em nenhum website, você não vai encontrar em nenhuma linha, você vai encontrar onde? Conversando com o network. Lembre-se, o mestrado não é um bloco estanque na sua vida, que você faz, tá bom, coloco de lado agora e continua. É uma coisa que vai continuar com você para sempre. Perfeito. Agora uma coisa muito importante, por que fazer um mestrado em business fora do Brasil, Kiko? Sendo que você tinha tantas opções lá, por que você decidiu, por que essa decisão foi importante? Eu acho que o que
tem que levar em consideração aqui no Brasil, quando a gente fala sobre mestrado, eles falam muito, por exemplo, a sigla de um MBA em educação, um MBA, e aquilo você vê que é uma pós-graduação. O que nós estamos falando aqui é de um mestrado em Business, em Global Business. Quando você vê dessa magnitude, o que muda? Você está falando que você vai gastar 100% do seu tempo para você desenvolver algumas ferramentas que não estavam dentro do pacote quando você vê num mestrado no Brasil. Tá? Existem algumas escolas no Brasil que também ofertam esse tipo de programa? Existe, são mas bem poucas, né? São bem poucas, bem direcionadas para algumas cidades e você não tem essa expansão. Mas eu acho que mais do que isso, Minas, é o impacto que essa experiência vai fazer para você, não só em termos do estudo, mas do envolvimento cultural que você vai ter com aquele local. Por exemplo, Minas, você contou que você está com a sua família aqui. Eu também. E eu tive a oportunidade de escutar meu filho perguntando para mim, pai, se você tivesse uma outra oportunidade na sua carreira, me perguntou semana passada, você ficaria no Brasil antes de vir para o seu MBA? Eu falei assim para ele, talvez lá, daquele momento, eu ficaria, ou pensaria se vale a pena vir ou não. Mas agora que eu já vivi isso por 6 meses, então o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que existe um intangível tão forte que vai impactar tanto a sua vida, que é por isso que eu diria, vale a pena fazer MBA. E um fator importante, porque fazer um mestrado fora do Brasil. Então, por isso que é importante a gente salientar isso, porque hoje esse título MBA virou uma commodity no Brasil, muita gente tem. E se você quiser um diferencial, vir para os Estados Unidos, fazer um mestrado em Business, em Global Business, passa a ser um diferencial que pouca gente vai ter no mercado e que vai oferecer. Quando você fala mestrado nos Estados Unidos, né, um mestrado é diferente porque do Brasil. O mestrado no Brasil é o quê? É algo muito mais acadêmico. E o mestrado nos Estados Unidos? Ele é instrumental, ele é feito para você se tornar um profissional melhor. Então, instrumental é prática. Então, por isso que eu diria que vale muito a pena fazer um mestrado em Global Business nos Estados Unidos. Perfeito. Pessoal, foi um grande prazer bater esse papo com vocês hoje, estar com vocês nesse primeiro episódio, Kiko. Então, a partir de hoje, toda semana, você vai ter um contato com um novo episódio que nós temos aqui. Eu sei que você tem outros amigos que também estão no mesmo dilema que você, se preparando para fazer um mestrado em Business nos Estados Unidos. Compartilha com ele o nosso canal, porque essas informações são difíceis, nós passamos por essa fase de querer vir e não ter ninguém para ligar. Então, por isso, está aqui nosso e-mail, pessoal. Vai ser um prazer, manda e-mail para a gente pode se conectar pelo WhatsApp, a gente pode trocar a respeito da nossa experiência, como foi, quais foram os detalhes, as maiores dificuldades, como é que nós solucionamos algumas dificuldades nessa preparação. E essa conversa pelo telefone ela é insubstituível, né? E toda semana no nosso canal você vai ter um novo episódio onde você vai saber um pouquinho mais sobre como se preparar para fazer um mestrado em Business, em Global Business, nos Estados Unidos. Obrigado por estar com a gente, foi um grande prazer. Na semana que vem nós vamos falar sobre os 10 principais motivos pelo qual você deve fazer um mestrado em Business, ok? Um grande abraço e até semana que vem.